Olá, pessoas lindas que me acompanham aí nos vídeos do Capitonê e que também tem visto aí os meus vídeos de decoração, de artes florais, né? Que eu também trabalho aí com flores artificiais, com flores naturais, arranjos para casamento, para igreja. Tem modelos de coxina também, que elas não são costuradas, são tecidos soltos, né? Que são presos com alfinetes, com linhas de, como é que diz? Aquela linha de nylon que a gente amarra elas e ficam perfeitas, como se elas tivessem sido costuradas. Eu quero repassar para vocês essa almofada aqui, que eu estava com um vídeo, só que a introdução dele não ficou muito legal. E eu vou refazer para vocês, dar uma introdução inicial, para vocês verem aí como é que ela foi desenhada no tecido, porque eu fiz o repuxado e só fiz dar uma marcação, então não ficou muito visível aí. Então vou estar refazendo esse início aqui para vocês, para ficar melhor aí para vocês. Desde já eu quero agradecer a todos que têm aí me acompanhado, que Deus abençoe a todos. Então vou mostrar aqui o que é que eu fiz. Como eu já estou dando continuação, mostrando a almofada, eu aqui só vou mostrar o detalhe de como riscar o gráfico em um tecido menor, que isso, no caso, seria somente para estar dando essa aula. Então, aqui eu tenho um tecido, nesse gráfico, aqui, vocês vão estar usando para ele 80 por 80, mas, porque ele tem a sobra aos lados. Mas, depois dele riscado, ele vai dar mais ou menos 65, deixando 1 centímetro de cada lado. Então, ele vai dar 65 assim, 65 assim. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um espaço de 10, outro espaço aqui que é de 3, 3, 3, mais um espaço de 8. E aí segue 3, 3, 3, um espaço de 8, 3, 3, um espaço de 10, que esse 10 vem aqui e vem aqui, tanto de um lado quanto do outro, é o mesmo detalhe. E aqui é os quadrados, onde vai ser desenhado o ponto fofoca. E aqui assim no meio é onde a gente vai estar juntando os pontos para estar formando esse detalhe aqui do lado direito. Então, vamos lá, na descrição do vídeo aí eu vou deixar para vocês a medida correta. Então, o que é que eu faço? Esse meu tecido aqui, eu tô fazendo ele repuxado, assim como a continuação do vídeo. Então, o que eu faço? Com uma régua, eu venho aqui, eu meço aqui 1 centímetro, que eu deixo 1 centímetro para costura. E aí eu conto, deixa eu ver minha caneta. Então, eu venho aqui com 10 centímetros, eu tiro 1 centímetro da costura, que aí, se vocês quiserem deixar mais, pode deixar mais, até porque pela própria medida que vocês vão ter aí, vocês vão deixar mais. Então, eu venho aqui, eu marco aqui 10 centímetros, eu pego aqui o número 10 e dou um risquinho aqui, que é onde eu vou fazer o repuxado, aqui nesse risquinho. Então, desses 10 centímetros para cá, aí eu venho aqui para marcar onde vem, eu já fiz aqui o 10, agora eu vou fazer aqui onde vem o 3, 3. Que aqui eu vou ter que ter 9 centímetros, que eu venho aqui. Então, eu marco aqui, ó, 3, eu risco 3. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Aqui. Então, aqui eu vou marcar aqui. Eu marco daqui para cá 3, que eu até já botei a numeração 3 aqui. E aqui eu venho 6, 9. Então, eu tenho 9 centímetros. Então, risquei 3, 3, 3. No gráfico de vocês, no tecido de vocês, não há necessidade de riscar nem ficar fazendo marcação de numeração aqui, porque é uma videoaula. Então, desses 3, eu venho aqui. E como o meu gráfico pede que eu tenho que dar uma distância de 8 centímetros, então eu venho aqui e marco desse último pontinho aqui do 3, eu venho pra cá
Então, aqui na minha régua eu meço o quê? 8 centímetros. Que é esse aqui, 8 centímetros. Então, eu vim com 10, faço a repetição dos 3, venho com 8 centímetros, agora eu vou fazer mais 3, vou repetir 8, mais 3 e venho para o 10. Que então, eu vim marcando todo o tecido desse jeito aqui. 10 centímetros, aí vem 3, 3, 3, deu 9, aqui veio 8, aí eu, depois do 8, eu venho repetindo a sequência de 3, depois eu venho 8, depois eu venho com outra sequência de 3, e aí vai de acordo com o tamanho da sua almofada, mas eu tô passando a medida dessa almofada aqui, mais 10 centímetros e mais 1 centímetro que eu vou ter da costura. Do outro lado do tecido, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse daqui tá um tecido pela metade, mas do outro lado vai ser feita a mesma coisa. Você vai deixar o espaço de 1 centímetro, aí você vem 10, depois você repete 3, 3, 3. Dá um espaço de 8, aí vem 3, 3, 3. E aí vai dando segmento ao gráfico. Então, o que foi que eu fiz aqui nesse gráfico? Eu fiz o repuxado, para quem não conhece. Eu tenho um vídeo aí mostrando como fazer o repuxado. Como eu fiz a marcação de caneta, você pode marcar com lápis, só na pontinha, então eu venho aqui e dobro o meu tecido em cima do risquinho. E aí eu venho aqui, pego essa pontinha e puxo toda ela até ela sair do tecido. Aqui no caso eu já puxei ela. Para quem não sabe, tem aí no meu canal, tem um vídeo ensinando. Você pode pegar com a pontinha da agulha, puxar, você pode dar um cortezinho com a tesoura e puxa. Então, ele tá todo repuxado, então ele fica todo certinho, não tem como ter erro no quadrado. Vou mostrar aqui para vocês que eu fiz o risco aqui do gráfico, que eu marquei, mas não há necessidade também de marcar depois que você fizer com repuxado. Eu marquei aqui bem devagarzinho. Você pode fazer com lápis ou com a caneta, porém que se o seu tecido for claro, ele vai aparecer do outro lado. Mas como o risco tá tão fininho, percebe-se que ele não aparece, não tem como aparecer do outro lado da caneta. Tudo é questão de jeito. Então, eu fiz o repuxado nas pontas onde eu marquei de 10 centímetros, repuxei. Aí eu vim 3, repuxei. Aí vim puxando. Então, ao invés de eu desenhar, passar régua, eu vim puxando. Eu marco o centímetro e venho puxando toda a linha. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Então, vocês vão ver aqui, ó, que ele tá todo repuxado e os quadrados perfeitos, todos iguais. Aqui, outro que eu desenhei. Tá riscado, já o de cá eu não risquei, mas você vai dar para perceber aí que ele tá perfeito os quadrados. Tá vendo só? Perfeito. Então aqui, para você ver melhor, você pode estar pegando da ponta para cá, risca, faz o xizinho ou somente faz uma bolinha na pontinha para você saber onde você tá pegando seu gráfico. Começa aqui, pula um, vem pro outro. O do meio não precisa, que é aquele detalhezinho assim onde você vai juntar, que você vai estar vendo aí no restante do vídeo. Então aqui esse tecido, você vai riscando dessa forma, vai fazendo esse repuxado. E esse ponto aqui é onde eu dou início marcando pela bolinha. Então, esse ponto daqui é o ponto fofoca. Que ele é assim. Vou fazer ele aqui rapidinho para vocês. Que vocês vão estar vendo aí. Então, pego de uma ponta para outra. Pego uma outra ponta. Pego na outra pontinha do meu quadrado. Então, eu faço um quadradinho com a minha própria linha. Isso aí, faço quadrado, apoio aqui o meio, puxo e faço pontinho. Faço a minha florzinha, que fofinha. Aí eu venho aqui e junto. Isso, você vai riscar, você vai fazer todo o seu gráfico no
avesso do tecido. Escolhe o lado do avesso do seu tecido. Então, aqui vai ser o avesso. Pronto. Então, feito isso, para eu não perder a minha linha, que já está aqui, eu venho aqui, passo essa linhazinha aqui e venho para o meu próximo ponto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrematar ela para não perder. Eu seguro, faço um arremate aqui na ponta dela. E aí, eu venho dando continuação. Pego de uma ponta, pego na outra, vou na outra, vou na outra, 4 pontas. E aí, eu puxo e torno a fazer mais uma. E assim você vai fazendo todo esse modelo no gráfico. Aqui eu já fiz 2. Cada detalhe desse vai dar 4 dessa. Aqui eu já tenho 2. Pronto. Então, aqui seria mais uma aqui, mais uma aqui. E esse meio é onde vai fazer esse detalhe aqui que eu vou estar mostrando no restante do vídeo. Vocês vão estar aí acompanhando. Eu achei melhor eu refazer para que vocês venham entender melhor, porque não adianta eu só riscar no papel, mas também no tecido. Para quem não quer fazer o repuxado, então o que você vai fazer? Você vai fazer a sua marcação com a régua, vai marcar, passar os pontinhos assim como eu fiz aqui, e aí vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, você vai ter que pegar a sua régua e vai pegar de uma ponta a outra e vem fazendo o quê? Riscando ele todo, fazendo um encontro de um com o outro, tanto de um lado quanto do outro. É mais difícil, né? E o repuxado ele fica mais prático para você trabalhar, principalmente para quem vai trabalhar com isso, vai fazer uma peça maior, então tem que ter mais tempo, tem que ser uma coisa mais rápida. Então é isso aí. Assistam aí o restante do vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like, seu joinha, pode deixar o comentário aí, tirar suas dúvidas que eu tô aqui para responder a vocês. Um beijo e agora eu vou fazer o ponto para vocês verem como armar. Aqui eu venho no primeiro quadrado, que eu não risquei essa almofada, só fiz puxar os fios e marquei só uma bolinha. Não sei se vocês percebem, não dá pra ver o fio. Eu vou fazer em um tecido mais grosso depois pra que dê pra vocês verem, puxadinho, parecendo que ele tá riscadinho. Então vamos começar aqui. Aqui eu vou dar início, aqui é o primeiro ponto. Eu venho pro segundo, aqui na bolinha. Já pego aqui o segundo em cima. Vou rodear o quadrado com a linha. Aqui. Vem aqui. Depois que eu rodear o quadrado. Só para quem não conhece o ponto, né? Porque com certeza vocês conhecem. Aqui eu puxo. Aí vem aqui o ponto fofoca. Junto aqui as pétalas. E venho arrematando. Cada lado eu dou 2 arremates para ela ficar bem presa. Viro o outro lado. E aí venho arrematando aqui. Aqui, para eu não cortar minha linha, eu venho pro próxima bolinha, próximo quadrado, aqui. Eu venho na pontinha,
puxo minha linha, deixo minha linha esticada assim, estico ela, e aqui eu vou arrematar. Arremato ela aqui para ela não esticar o ponto que já foi feito. Aqui agora ela já não sai. Aí aqui eu venho no próximo ponto, pego outro ponto, pego outro, mais outro e vamos fechar ela. São 4 pontos fofoca que vai ser feito aqui. O cachorro tá latindo, o cachorro aí do lado. Mas vamos que vamos aqui. Ó, minha bateria tá indo embora. Vamos aqui. Eu viro um lado, venho arrematando do outro lado. Pronto. Arremato de novo. Cada lado eu dou 2 arrematadas. Pronto. E aí eu tenho que fazer as 4 dessa forma. Eu vou terminar de fazer as outras 2 e mostrar qual o próximo passo. Eu já fiz agora os 4 pontos. Eles vão ficar assim. Os 4. Fiz 1, 2, 3, 4. Aí o meio fica desse jeito aqui, com essas pontas. Então, é aqui que vem o segredinho. Eu ainda tô preso aqui a linha. Chego aqui. Vou dar uma arrematada para a linha não esticar o ponto. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha e venho aqui, ó. Venho na cabecinha de cada pétala dessa. Venho nessa. Vou passando por dentro de cada uma delas e puxo. Então, aí ela fechou o meio. Quando ela fechar o meio, aí eu venho arrematar as pontas junto uma com a outra, pra ela ficar segura. Então, eu venho aqui essa ponta, arremato, essa com essa aqui, vou arrematar. Depois que fechou aqui o meio, ele vai ficar dessa forma. Juntou. Pronto, aqui foram os últimos pontos. Ela ficou assim. Todos estão fechados, o meio. Já fechei todos. Nesse lado direito, agora eu vou mostrar pra vocês como formou os lacinhos. O ponto ele fica desse jeito aqui. Fica assim, deixa eu focar mais. Desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar nesse, essas bolinhas, elas são menores que essa branquinha aqui. Eu iniciei com essa branquinha, mas eu quis colocar uma que destacasse mais, então vou botar essa dourada. Então, vou mostrar a vocês aqui como fazer o lacinho. Esse ponto aqui, ele também pode puxar e fazer aquela flor, o ponto fuxico maior. Mas aqui você vai pegar nessa quina aqui, e aí vem. Pega na pontinha, aqui no meio, pega aqui no meio, e pega na pontinha no outro meio. É só na pontinha, não é pra pegar pelo meio. Puxou aqui. Deixa eu virar assim de lado para ficar melhor. Puxou. Aí vem puxando para formar o lacinho. Então, fechou o meio. Juntou as pétalazinhas dela aqui. Conserta. Arremata aqui.
Então, aqui já tá pronto o lacinho. Aí, vai fazendo as demais da mesma forma. Aí, aqui eu vou colocar a bolinha. Colocando aqui a bolinha. Aqui eu ajeito a bolinha para poder ela ficar, para ela não ficar com o furinho dela para o lado, para cima no caso, que elas fiquem num lado igualzinha. Aí eu venho arrematando para ela ficar bem firme para não correr o risco dela saltar. Venho novamente e pronto. Aqui eu venho pelo ladinho, na pontinha do lado, e venho arrematando para essa linha ficar bem presa. Venho no outro cantinho, vou fazendo um arrematezinho bem rente com ela, para ela não soltar. Pronto. Então, esse é o resultado. Aqui vocês vão desenhar, vai marcar os quadrados, vai fazer o ponto fuxico. Depois das 4 prontas, fecha o meio, as 2 pontas, as 4 pontas. Depois que vira, o formato é este. Aonde também pode ser usado assim, dessa forma, na almofada. E esse aqui que foi desse jeito. Eu vou fazer mais um lacinho para vocês verem. Pronto, vou fazer mais um aqui para vocês verem. Você pode focar aqui o meio dele. Aí vem na ponta. Pega a outra ponta. Então, a agulha vai ficar assim. Chega aqui, puxa. Puxa. E aí, ele vai juntar essas pontinhas. Juntou as pontas. Vamos arrematar. Pra ela ficar presa. Pronto, fechou. Vem com a bolinha. Nesse ponto aqui, como eles são, os lacinhos são menor, tem que ser uma bolinha pequena, porque vai usar nas 4 pontinhas. Então, certo é botar uma bolinha menor. Por isso que eu optei colocar essa daqui, para ela ficar mais charmosa, não ficar muito grande, uma próxima a outra. Vem arrematando, dá bem umas 3 voltas por ela. Fica presa. Acerta ela. Vai ficar bem segura aqui. Pronto, aqui vem arrematando pelo cantinho. Aqui no cantinho de novo. Show. Corta. E assim vai fazendo, nessa, e esse é o resultado. Agora, para esse detalhe aqui, ele ficar assim fundo, porque aqui no desenho, ele fica assim, mais fundo, e o quadrado que tem que ressair. Então, eu vou mostrar agora como fazer isso pelo avesso. Então, ele pelo avesso, ele vai ficar com essas pontas.
Se eu quisesse que ele ficasse estufadinho para fora, eu ia ter que juntar essas duas pontas. Ia costurar elas daqui para cá. Mas como o quadro do meio que vai ressair, então o que vai ser feito? Essas duas pontas da pétala que vai se juntar uma com a outra. E assim vai nessa, nessa e nessa, vai rodeando as 4 pontas. Aqui junta as pontas. E vem. Vai já arrematando ela. E assim eu vou fazer nas 4 pontas. Para vocês terem noção de como ela fica. Prendi uma ponta aqui, ela já está presa. Venho na próxima, junto ela. Juntou, pega uma com a outra aqui, ponta com ponta, e vem. Pode dar mais volta que ela fica mais segura, mas para adiantar, pode ir arrematando pelo ladinho do cortezinho, para ficar bem presa. Pronto, já fiz duas. Agora, vou fazer essas duas aqui, conserto a pontinha que ela tá funda, a pétala tá escondida, junto elas e vem. Agora, já juntei as 3, aqui é a última, aqui escondidinha a ponta, puxa ela. E aí junta um biquinho com o outro. Então, do outro lado, tcharam! Olha a diferença dele aqui, como ele tá murcho. Então, aqui ela já vai dar uma entrada aqui, ó, quando puxar o próximo. Então, ele formou o quadrado, as cavas do quadrado bem certinhas. O tecido entra e aí vai formando. Esse é o resultado. Mas eu vou mostrar a vocês como eu montei as pregas. Aqui onde eu tava explicando em juntar os pontos, que foi para fazer o quadrado do meio, juntar as pontas das pétalas. Então, ele formou o quadrado. Só que para fazer as laterais, é a mesma coisa. As laterais daqui, então, eu juntei as pontas daqui e juntei a outra aqui. Então, tudo vai ficar assim nesse sentido quadrado. Então, é onde ela vai marcar aqui, dessa forma. Aqui no meio, onde vai ficar a quina da almofada, prende o que sobra cá também, dessa forma. Só as pontas. Não vai fazer costura igual a outra, não. Só as pontas que vai costurar e ela vai dar esse efeito atrás.
Vai ficar toda desse jeito aí. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz o alinhavo, como eu marquei esses alinhavos. Aqui eu já tenho essas duas partes prontas. Aqui a quina. Então, o que eu fiz? Aqui eu marquei, você vai pegar no lugar onde já riscou. Como aqui eu tenho um lugarzinho que eu dei a puxadinha, então eu já sei mais ou menos o que eu tô fazendo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem mais. Então, no que eu faço isso aqui, então ela já forma o desenho. Então, venho e marco, prendo aqui. Pronto, já formou aqui esse desenho. Eu gosto de juntar as pontas bem certinho aqui, vai ficar retinha. Segura ela. E aí dá um alinhavo nela. Ela aqui ficou um pouquinho diferente das outras. Dá um alinhavo na beira, só pra dar uma prendida, pra na hora que for passar a costura, formar o desenho do lado. Então, aqui, eu venho aqui na pontinha dele, onde eu marquei, fiz o repichado. Eu venho pela própria pontinha aqui, já marco, na ponta mesmo dele, pra puxar aqui. Então, junto aqui com a outra parte do tecido, junto, deixo ele bem certinho, pra não ir demais tecido. E aí, eu venho aqui alinhavando. Só pra dar uma marcada. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui certinho com o ponto que eu tava, junto com o outro ponto aqui. Deixo ele bem certinho. E aí, venho alinhavando ela, todas as pontinhas, para ela poder formar os desenhos. Precisa prender muito, que é só para dar uma marcação. Então, ela vai ficando assim. Então, quando eu marco ela toda, aí aqui eu vou dobrar de novo. Vou marcar aqui. Deixo sempre puxadinho assim, que eu já tenho uma base. Vou marcar aqui de novo. Quando o tecido tá todo riscado, dá pra você perceber mais ou menos o local onde vai prender. Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Vai passar alinhavo aqui e aqui. Então, ele vai ficar todo dessa forma aqui, ó. Toda presa. Prende as pontas e aí vem assim, marcando. Então, é esse efeito que vai dar aqui no lado direito. Que ele vem formando essa parte daqui, que é essas partes aqui na almofada. Vem um quadrado, vem essas partes, vem do lado, vem a quina da almofada. O reflexo não tá dando pra mostrar muito. Vem as quinas, vem as laterais dela acompanhando o quadrado bem certinho. Então, faz todo esse procedimento pelo avesso. E aí, vem marcando ela toda. Vou terminar aqui. E esse é o resultado dessa almofada, que agora ela vai pra costura. Não vou mostrar o passo a passo da costura, que o procedimento dessa é igual a outra que eu já fiz. Eu coloquei essas pedrinhas,
Ficou bem bonitinha elas, bem mimosa. Vou colocar ela aqui em uma almofada, para vocês verem mais ou menos o tamanho. Ela vai ficar armada. Não vai ficar bem, porque ela ainda não terminou alinhada. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vou formar aqui uma daqui. Aqui vem um quadrado, já puxando. Ela vai ficar mais ou menos isso aqui, toda presa. Então, ela deu uma almofada grande. Agora é só eu costurar, colocar o tecido de trás. Pronto, e colocar esse enchimento aqui. Aí vocês podem estar colocando com algodão, com bucha. Aqui eu já compro essas assim cheias. E aí eu só faço colocar dentro aqui da almofada. Então pronto, esse aqui é o avesso. E é bom focar bem, porque na hora que tá fazendo, só é olhar direitinho como tá, que não tem erro algum. Deixa eu tirar uma foto pra deixar. E aqui é o direito. Ficou toda linda, os quadradinhos bem arrumadinhos. Aqui ela vai ficar mais arrumadinha depois que terminar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido, né, da forma que eu tentei explicar para vocês. Deixa aí seu like, pode deixar também seu comentário, quiser falar algo, quiser perguntar algo. Não se esqueça, se inscreva no canal. Beijo e um abraço forte para todos vocês que me acompanham aí no canal. E boa sorte aí nos Capitonê.